Que o Vaticano é uma espécie de caixa de Pandora que esconde vários segredos, isso todo mundo já sabe. Porém, a cada dia que passa, esses segredos vêm saindo da caixa e provando que aquele lugar vai muito mais além do que uma simples estrutura, ou um lugar onde os fiéis se reúnem. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um desses segredos que saiu da caixa e tal como os outros vai te surpreender. No vídeo de hoje eu vou falar de Josefine e Maria Rosenthal. Mas antes de começar esse vídeo, não se esqueça de subscrever se ainda não é subscrito, deixe seu like e partilha com seus amigos porque isso é muito importante para o nosso desenvolvimento. Esse caso aconteceu na década de 40 na Alemanha, quando uma freira chamada Josefine Rosenthal engravidou. Porém, a mesma afirmava que nunca teve relações. Passado algum tempo, a informação de que uma freira havia engravidado se espalhou pela comunidade, gerando repúdio por parte dos habitantes e, acredite se quiser, por parte de alguns membros do próprio convento. Como resultado da situação, Josefine acabou sendo transferida para o Concílio de Bento XIV no Vaticano. Porém, Josefine ainda insistia que nunca teve relações sexuais. Portanto, exames foram feitos e os mesmos exames revelaram um resultado surpreendente. Josefine estava certa, ou seja, ela era virgem. Porém, os mesmos exames revelaram um outro resultado assustador, e que por sinal explicaria o motivo de Josefine ter engravidado sem ter relações. Os resultados revelaram que Josefine Rosenthal era hermafrodita. Na década de 40, malformações eram interpretadas de duas formas. E para alguns, a gravidez de Josefine fez com que ela se tornasse uma pessoa santa, chamando o evento de concepção imaculada. Para outros, a sua condição era vista como uma manifestação do demônio. Josefine Rosenthal deu à luz no 8º mês de gestação e acabou por morrer logo que o bebê foi retirado devido à perda de sangue. O bebê estava com baixo peso, mas logo acabou se recuperando e ela foi batizada por Maria Rosenthal e foi recebida com grande entusiasmo pelas freiras do convento. Ela não foi tão bem recebida pelo Concílio de Bento, já que ela nasceu com as mesmas condições que a mãe, ou seja, ela era hermafrodita, algo que eles viam como demoníaco. Eles ainda chegaram a convencer um dos maiorais da época a dizer à congregação que Maria havia morrido junto com a mãe. A congregação de Maria Rosenthal atraiu uma multidão formidável e ela se tornou uma inspiração para moradores locais e tornou outras comunidades frutíferas. Só que dessa vez o lado negativo bateu mais forte. Os maiorais da época, junto com seus fiéis, começaram a odiá-la e a desprezá-la, deixando-a totalmente sozinha. Por conta disso, ela começou a escrever um livro que era basicamente um diário, onde ela contava todas as humilhações, maus tratos que ela sofria. Pouco tempo depois, as autoridades eclesiásticas criaram um plano em que Maria deveria morrer aos 33 anos de idade, que era a idade em que Jesus Cristo morreu, como uma forma de derrotar o diabo. Esse plano não demorou muito para chegar aos ouvidos de Maria Rosenthal, que apavorada resolveu antecipar esse plano, acabando com a sua vida cortando seu pescoço. Os maiorais, claro, reverteram a situação dizendo que Maria ficou doente, e essa doença nunca chegou a ser revelada. E foi acordado entre seus seguidores que a morte de Maria significaria a segunda morte da progenie sagrada. Ou seja, assim como Jesus Cristo morreu, Maria Rosenthal também deveria morrer por volta dessa idade. Além disso, outra coisa bizarra acabou se descobrindo no decorrer dessa situação. Maria Rosenthal, tal como a sua mãe, também estava grávida. Porém, o feto não chegou a se desenvolver devido ao seu suicídio. Para as autoridades do Vaticano da época, a morte de Maria seria a solução de todos os problemas ou toda a confusão por volta da sua condição. Porém, não foi bem isso que aconteceu. Para os fiéis que ainda usavam e admiravam, a vida de Maria Rosenthal inspirou ideias de feminismo e reivindicação de respeito. A igreja, totalmente dominada por homens, começou a contestar tudo o que ela oferecia, porém a congregação de Maria recusava. Após a sua morte, começou a idolatrar os seus restos mortais. Como era de se prever, essa congregação não durou muito tempo. Porém, o tempo que ela esteve em pé, conseguiram recuperar alguns itens que estavam em posse do Vaticano, mantendo-a salvo na Alemanha, no convento de sua mãe. Os restos duradouros de Maria Rosenthal foram transferidos de geração em geração até 1905, quando foram examinados. Dentro de uma caixa de madeira tem 4 itens significativos até o dia de hoje. A parte frontal preservada do seu crânio e rosto, um frasco contendo seu sangue, preservado dentro de um vaso de vidro, dentro de uma caixa de folha de ouro, uma mecha do seu cabelo e fragmentos do seu diário. O sangue e a pele foram examinados e descobriu-se que elas têm características genéticas únicas. Somente em meados dos anos 50 que essas características foram atribuídas a uma linhagem específica. Tanto Maria como sua mãe eram hermafroditas capazes de se autoengravidar espontaneamente e dar filhos,
embora essa condição acabasse matando as duas. Esse é um dos segredos que o Vaticano guardava 7 chaves. Apenas no ano de 2017 foi revelado e eles não queriam que o mundo, a comunidade em geral, ficasse a saber. Mas como diz o ditado, não há nada tão oculto que não possa ser revelado. E a pergunta que nos surge sabendo dessa situação é: o que mais eles escondem? Bem, é tudo que temos para hoje. Se você gostou desse vídeo, não hesite em deixar o seu like, deixar o seu comentário enviando a sua sugestão ou o que você achou sobre esse vídeo. Subscreva se ainda não é subscrito, porque isso é muito importante para o nosso desenvolvimento. Vejo vocês nos nossos próximos vídeos. Bye!